Espera aí. Pronto, agora tá gravando, tá? Se tiverem alguma coisa com a imagem, com relação à imagem de vocês, vocês me avisam que depois, quando eu for no YouTube, eu dou uma borrada. Mas, então, só agora que está gravando, vamos realmente conceituar rapidinho aqui. Então, a saúde é um conceito que veio depois da Segunda Guerra, uma corrente mundial, de que a saúde não é só o bem-estar físico, mas sim outros aspectos como convívio social, a condição de saúde mental, a saúde emocional, as relações interpessoais. Relação interpessoal é a sua relação com as outras pessoas, com o próximo. Isso é uma habilidade, né? Tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos. Mas as relações interpessoais podem ser até em família, por exemplo. E você consegue ir desenvolvendo um pouco. Então, relações interpessoais é a sua relação com outras pessoas. As relações no trabalho, que sempre vão existir, né? Ninguém trabalha sozinho. Mesmo se você trabalhar em casa, você vai estar em contato com alguém, por exemplo. O meio ambiente em que estamos inseridos, o nosso lazer, o nosso nível socioeconômico, a segurança pública e o saneamento básico. Então, eu estava dizendo aqui para o pessoal que sempre que possível, você, como profissional, já sabendo desses conceitos de que saúde não é só o bem-estar físico, você deve ajudar as pessoas a atingirem esta qualidade de vida, como a gente está falando aqui. E ajudar as pessoas no quanto você conseguir para que eles possam ser saudáveis com relação a esses aspectos aqui. Falando sobre isso, pois vocês que estão vendo a aula depois, deem uma lida. Então, principais abordagens sobre a qualidade de vida e promoção da saúde. Os componentes da qualidade de vida podem ser classificados da seguinte forma, segundo a Organização Mundial da Saúde em 98. Estado físico, estado psicológico, nível de independência, relações sociais, entorno, né, que é o ambiente que você vive e o que esse ambiente pode te oferecer, crenças pessoais e espirituais. Aí vamos ver rapidinho cada um desses, o que seria. Qualidade de vida e os fatores associados. Vamos lá. Qualidade de vida, saúde física é fundamental? Sim. Sem a máquina, o corpo, você... Não que você não seja saudável, mas é lógico, você não vai ser saudável, mas você consegue viver também sem a máquina corpo, mas te reduz um pouco das possibilidades. Por exemplo, Steve Hawking, que vivia na cadeira de rodas, escreveu um monte de livros, criou um monte de teorias já na cadeira de rodas, não conseguia nem falar, ele tinha um programa que identificava as ondas cerebrais dele e indicava o que ele queria dizer, vamos dizer assim, mas é uma coisa mais limitada. Mas não são todas as pessoas que têm esse acesso, né? Aliás, pouquíssimas pessoas no mundo têm acesso a isso. Então, a saúde, que é considerada a utopia, como a Alessandra tinha falado, de você viver bem e plenamente, depende do seu corpo, da sua máquina. Então, além de prevenção e do tratamento de doenças, cuidados básicos com o corpo são essenciais para o bem-estar global do indivíduo. É aquilo que eu falei, não é que uma pessoa paraplégica, por exemplo, ela não tenha saúde e qualidade de vida. Ela pode ter, mas nós estamos falando de um conceito geral, global, onde todos podem explorar ao máximo tudo, se todos esses conceitos estiverem estabelecidos. Lógico, você não vai conseguir fazer todos. Poucas pessoas no mundo devem conseguir fazer todos e direcionar suas energias, seu foco para estar bem, todos esses tópicos que a gente vai falar o tempo todo. Mas a procura por isso pode ser um indicador de boa saúde, vamos dizer assim. Ao pensarmos em aspectos físicos, temos de considerar 3 principais pontos. A alimentação saudável diminui as chances de doenças, né? Qualidade de sono e exercício físico.
Alimentação saudável. A boa nutrição depende de uma dieta equilibrada e diversificada para fornecer ao corpo a quantidade e a variedade adequada de nutrientes para seu bom funcionamento. Grupos de alimentos saudáveis. Pirâmide alimentar é um instrumento de fácil interpretação. Então, a pirâmide alimentar diz que a gente precisa de pelo menos 5 ou 6 porções de carboidrato por dia. São massas, pães, bolos, derivados da farinha, vamos dizer assim. Batata, mandioca, 6 porções. Legumes e vegetais, 3 porções por dia. Frutas, 3 porções por dia. Carnes e ovos, 1 porção. Leite, queijo e iogurte, 3 porções. Feijões e oleaginosos, que são grãos, 1 porção. Óleos e gordura, 1 porção. Açúcares e doces, 1 porção. A boa alimentação melhora a saúde e previne doenças crônicas, melhorando consequentemente a qualidade de vida. Isso me parece meio óbvio, né? Ideal, baixo consumo de gorduras saturadas, açúcar e sal, e maior consumo de frutas e legumes. Qualidade do sono. O bom sono está ligado à quantidade de horas dormidas e à capacidade de manter o sono de maneira ininterrupta, profunda, levando pouco tempo para adormecer, 5 a 12 horas de sono por noite. Durante o sono, o nosso corpo é reorganizado, ocorre a eliminação de toxinas, a produção de alguns hormônios e a fixação da memória e o descanso da mente e do corpo. O exercício físico é um aliado do sono. Exercício físico, a prática dos exercícios físicos e de atividade física pode proporcionar benefícios para a prevenção e o tratamento de doenças. Organização Mundial da Saúde, que adultos acumulem por semana 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade física intensa. Então isso é importante. Uma caminhadinha leve ou um exercício leve não é considerado exercício físico pela Organização Mundial da Saúde. Então, para ser considerado um exercício físico que mantenha a boa saúde e a qualidade de vida, a Organização Mundial da Saúde recomenda que pelo menos 150 minutos por semana de atividade moderada ou pelo menos 75 de intensa. Comportamentos e fatores de risco. A saúde e a longevidade podem ser influenciadas por fatores genéticos, aqueles herdados pelos ancestrais. Então você é a soma dos genes do seu pai e da sua mãe, e esses carregam dos pais e dos seus avós. Vai ficar mais fácil, que carregam dos seus bisavós. Então vai ter uma certa sequência, uma descendência genética, né? Então pode ser que você tenha um pouquinho de cada um dessa linhagem aí da sua família. E isso pode interferir em diversas coisas, por exemplo, sua altura, a cor dos olhos, suas habilidades, suas capacidades melhoradas, a receita de vida de cada um. Então você é o produto de uma receita genética, vamos dizer assim. Então todo mundo tem os seus pontos fortes para alguma coisa, seus pontos fracos para alguma coisa. Além dos fatores genéticos, os fatores ambientais também exercem uma grande influência no estado de saúde e na longevidade. Uma pessoa que não se alimenta bem, que não consegue atingir esses padrões de saúde, ela tem a vida dela em risco, a qualidade de vida em risco também, consequentemente a longevidade. A pessoa pode ser que ela viva menos se ela não tem tudo isso que a gente falou bem estabelecido. Então, quanto mais do que a gente tem, quanto mais do que tudo que a gente falou até agora, possivelmente mais longevidade, quanto menos, possivelmente menos longevidade. Escolhas inadequadas como o consumo de drogas ilícitas, tabagismo, abuso de álcool, má alimentação, comportamento sedentário comprometem o bem-estar, a saúde e, consequentemente, a longevidade. Isso me parece meio óbvio também. Estresse e depressão são condições, doenças
mais modernas, né? O estresse é uma resposta natural do corpo humano e corresponde às relações fisiológicas de algum estressor para que o organismo se adapte a essa nova demanda. Então, o estresse, ele é... O termo estresse já é um termo da engenharia, né? Estresse é quando você coloca uma coisa em cima da outra e gera um impacto naquilo. Então, o estresse como doença, no caso da saúde, é quando uma coisa te atrapalha e o corpo automaticamente se adapta a essa coisa que te atrapalha e começa a funcionar de um estado diferente, começa a adaptar essa coisa que te atrapalha como se fosse uma coisa normal. A depressão é um transtorno mental que pode causar grande sofrimento para a pessoa afetada, sendo capaz de interferir negativamente nos ambientes familiar, profissional e escolar. Então, estresse e depressão, eles são doenças, né? Condições mentais, onde não é frescura da pessoa. Você fala, tá com frescura. Ou você tenta animar a pessoa e falar, tá te faltando vontade. Não é isso, é uma condição em que o corpo muda. Então é uma condição médica. Não é só a motivação que vai fazer a pessoa melhorar ou se curar do estresse e depressão. Precisa de uma intervenção médica. Tem alterações químicas no corpo. Marcelo, então, pelo que eu entendi, o estresse, no caso, a gente está fadado a se adaptar ao estresse. O estresse, ele automaticamente é isso. Ele é uma coisa que gera adaptações no corpo. E não é o estresse que você se adaptou. Você se adaptou ao agente causador do estresse. Então ele começa a fazer parte de você. E o corpo começa a se adaptar para esse estresse. Então, uma coisa que te incomodava, que fez você ter alterações, e que aí seu corpo vai passando a conviver com aquilo, só que não é uma coisa boa para você. Ele passa a fazer parte do seu corpo, da sua saúde, e não vai te fazendo bem. É uma coisa que está, como posso dizer, está instalado em você. Como se fosse um parasita mesmo, vamos dizer assim. Então está instalado em você, você se adapta àquilo, e a pessoa começa a perder um pouco dessa noção de que aquilo é um transtorno, entendeu? Ela acha só que ela tá mal, a pessoa, que ela não tem motivação e que ela tá mal. Mas não, é o corpo que se adapta àquilo, ele suga aquele agente estressor e começa a trazer danos para sua saúde global. Então não é uma adaptação ao estresse, e sim ao agente estressor. Beleza? Nesse caso, a gente pode considerar como uma doença? Esse padrão médico eu não sei estabelecido. Aqui está falando de transtorno, né? Mas a gente pode dar uma olhada. Seria mais a parte psicológica, então. Conceito médico eu não sei, mas vamos ver aqui. Ó, é uma resposta fisiológica comportamental a alguma coisa. Então, como eu falei, é uma resposta. Seu corpo sente o agente estressor, ele começa a agir de forma diferente com aquele agente estressor. É como se uma coisa fosse inserida em você e o corpo começa a falar, tem uma coisa aqui que não está me fazendo bem, por exemplo. Vamos ver se a gente acha o termo saúde. Não está classificado como doença. Vamos dizer que, pelo que eu li aqui por cima, o conceito médico é uma condição mesmo. Então seria basicamente assim, quando você... Imagina que você vai pegar uma rosa, você pega ela pelo cabo e entra um espinho no seu dedo. Então não quer dizer que você tem uma doença, você está com uma condição anormal ali naquele lugar.
Se você consegue retirar, você retoma a sua vida normalmente. Se você não retirar, pode ser que te cause um problema. Entendeu? Então é uma condição. E aí essa condição é ajudada através não só de remédios, né? Mas também de apoio psicológico, psiquiatra. Eu realmente não sei o trabalho médico em si. Mas é uma condição, uma condição mental que se você não atuar naquilo, você vai ser prejudicado. Esse exemplo do espinho, acho que deu para ilustrar bem. Mas afeta, né, também o funcionamento de outras coisas, por exemplo. Vamos ver os sintomas. Te traz prejuízos físicos também, né? Dor de cabeça, desordens de sono, dificuldade de concentração, temperamento explosivo, estômago perturbado, insatisfação no trabalho, moral baixa, depressão e ansiedade. Então tem impacto físico também, né? Então, eu não sei exatamente o que diferencia do termo mesmo, da palavra doença para condição, né? Eu acho que é basicamente isso, da doença ser uma coisa que talvez tenha algum tipo de sequela, né? E a condição é uma coisa que depois que você se curou, você tem a sua vida retomada normalmente. Creio que deve ser isso. Mas pode ir perguntando, continue perguntando. Então, prática da atividade física, mudando um pouco de assunto. Embora a prática do exercício proporcione diversos benefícios para a saúde e para a qualidade de vida, uma grande parte da população ainda permanece inativa. Mais de um quarto da população mundial adulta estava insuficientemente ativa no ano de 2016. Então, é aquele padrão lá, aqueles minutinhos estipulados lá pela OMS. 75 minutos de atividade intensa ou pelo menos 150 de moderada por semana. Por semana ou por dia? Acho que é por dia. Por dia. Porque esses conceitos eles vão aprimorando a frase. Por exemplo, na minha época, os professores diziam pelo menos 30 minutos de atividade intensa pela maioria dos dias da semana. Eu lembro que meus professores falavam assim. Então, pelo menos 4 dias, 30 minutos. E eles vão adaptando a terminologia, né? E também um pouco do total, assim, vamos dizer assim, mas enfim. O que é estabelecido e a gente pode seguir é esse aqui. Então, quadro aqui. Que mais pratica esportes e atividades físicas, percentual de pessoas de 15 anos ou mais que praticam algum esporte ou atividade física no Brasil em 2015. Homens e mulheres, só pouco mais de 40% aqui de homens e menos, e um pouco, 35% de mulheres, é a média do 37,9% de pessoas. Faixa etária, 15 a 17, pouco mais da metade, que já é um dado bem alarmante, né? Se a gente pensar, a gente iria falar que pelo menos nessa faixa etária seriam uns 80%, 90%, 85%. E a gente pode ver que é um pouquinho mais de 50%, 54%, 55%. Já é bem alarmante. E hoje em dia, com o aumento do número de jogos online, de velocidade de internet, esse número já deve ser bem maior. Já a competição com as coisas online é muito maior. Hoje em dia deve ser acho que menos de 30%. E aí, proporcionalmente com a idade, vai piorando, né? Infelizmente.
precisava de uns dados mais atuais, né? Dimensões e avaliação da qualidade de vida. Isso aqui é um questionário, tá? World Health Organization Quality of Life é um questionário sobre a percepção de qualidade de vida e saúde de acordo com os valores, pretensões, diversões e preocupações pessoais. São 100 questões que analisam 6 domínios: ambiente, domínio físico, relações sociais, domínio psicológico, nível de dependência, aspectos espirituais, religião e crenças. Isso tem um site, tá? Deixa eu ver se o site vai estar aqui. Tem um site onde é possível fazer este questionário. Acho que o até mais. Tá com problema, como sempre. Bom, enfim, era para estar disponível, mas o site está fora do ar. Acho que em inglês funciona. Tá aqui o arquivo, ó. Aqui o completo e aqui o simplificado. Eles conseguem aplicar o teste. E aí, baixar o manual, infelizmente está em inglês. Espero que volte em breve a funcionar. Posteriormente foi desenvolvido o questionário abreviado devido à necessidade de instrumentos de avaliação mais curtos e de aplicação mais rápida, com 26 questões. A primeira questão, a qualidade de vida de modo geral. A segunda, a satisfação pessoal com a saúde. E as demais dividem-se entre os domínios físico, psicológico, nível de independência, relações sociais, meio ambiente, espiritualidade e crenças sociais. Então, resumido, foi criado depois, né? E o Short Form Health Survey 36 é um questionário para avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde. Seu objetivo é identificar as condições de saúde da população geral ou de populações específicas com algum tipo de doença, além de avaliar as alterações no estado de saúde ao longo do tempo. Então, são questionários que a gente pode mensurar, né, ver de forma quantitativa como está a saúde das pessoas, né, lembrando não só os quesitos físicos. E aí nos traz dados que a gente pode usar para quando for necessário. Roda da Vida, um instrumento visual de avaliação e satisfação pessoal criado pelos hindus e muito utilizada na metodologia coaching. O coaching é um processo de desenvolvimento pessoal conduzido pelo coach, termo da língua inglesa que se refere a um treinador ou instrutor para a qualidade de vida, né? Mas como não tem uma lei que determina essa profissão de coach aqui no Brasil, infelizmente existem muitos charlatões ainda que falam as coisas para as pessoas de acordo simplesmente com o que eles acreditam e não de acordo com o que a ciência diz. São até concorrentes um pouco, né, do profissional de educação física. Então nós, como formação, nós devemos ser coaches das pessoas já por formação e é uma coisa oficial e determinada. É por isso que eu falei para vocês que o tempo todo a gente tem que estar na busca disso e atingir o máximo de pessoas possíveis, que a gente acaba sendo um coach da vida, por exemplo. Com formação e com a ciência ao nosso lado. Peitáculo Saber.
corresponde a um instrumento de avaliação com 15 perguntas relacionadas ao estilo de vida pessoal. Seus resultados são representados por meio de uma figura em forma de estrela. Trata-se de um instrumento de autoavaliação fácil de ser aplicado, que inclui os aspectos relacionados aos hábitos que podem interferir nas condições de saúde. Então, tem o manual na internet de todos esses. Se algum dia vocês acharem que devem utilizar e aplicar para o grupo que vocês quiserem, vão atrás disso, só para vocês saberem que esses instrumentos de medir saúde, vamos dizer assim, eles existem. Vou dar uns 5 minutinhos, porque eu esqueci minha garrafa de água, e aí a gente já volta. Até menos, 3 minutinhos e aí eu já volto. Tenha vontade aí, pode desligar a câmera. Fechou. Já volto.
Vamos lá, estão aí? Sim, senhor. Sim. Para mim. Então vamos lá, mais fatores de qualidade de vida. Socioeconômicos, distribuição de renda e educação. Isso me parece meio óbvio também como indicadores de saúde, né? Pelo acesso às coisas que fazem bem para a saúde, vamos dizer assim. Hoje em dia é um dos principais, né? Até, por exemplo, se você quiser comer mais saudável, as opções são mais caras, vamos dizer assim. O próprio conhecimento do mal que alguns alimentos fazem. Ou por falta de opção. Por exemplo, você chega do trabalho, aí tem aula na faculdade, ou você precisa estudar, e aí você tá com fome, você vai lá e pega alguma coisa do congelador e come uma comida congelada lá. Primeira coisa que vê é salgadinho, comida rápida. Quando eu chego da aula de vocês, quando eu dou aula na facu e eu chego em casa, eu como mais que o Péricles, eu acho. Cantor. Porque qualquer coisa que tiver na frente, vão embora. E aí não dá tempo de ter essa qualidade de vida, né? Talvez com poder socioeconômico melhor, conseguiria me alimentar melhor. Mas vai muito além disso também. De ter dinheiro para se alimentar bem. Nós vamos ver durante essas 4 semanas aí a interferência disso. O IBGE é uma instituição pública federal, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É uma instituição pública federal que levanta, analisa, coordena e dissemina informações estatísticas e geográficas, além de estruturar e programar um sistema de informações ambientais no país. Para a análise da qualidade de vida, a efetivação de direitos humanos e sociais e o acesso aos diferentes serviços, bens e oportunidades. O IBGE utiliza a síntese dos indicadores sociais. A CIS foi publicado no ano de 99 com o intuito de analisar as condições de vida da população brasileira, contribuindo para a elaboração de políticas públicas direcionadas à desigualdade social em diferentes âmbitos. Distribuição de renda, trabalho, habitação, educação e saúde. Então, isso é uma coisa bem grave no Brasil, né? Infelizmente. Padrão de vida e distribuição de renda. Relatam a desigualdade por meio dos indicadores de distribuição de renda, de acesso a bens e serviços relacionados à habitação, de escassez de dinheiro, de carência de educação, de proteção social, de moradia adequada e de acesso à internet. Vejo que no nosso mundo hoje, a internet é fundamental. Você acredita que um dia uma aluna da Anhanguera chegou para mim e falou: professor, hoje eu não vou conseguir ter aula porque eu tô sem internet em casa. Eu tô sem internet e meu celular tá sem crédito e eu só tenho WhatsApp, né? Que o WhatsApp não bloqueia, a operadora não bloqueia, né? É ilimitado durante todo o mês. E ela não teve condições de ter a aula porque ela não tinha internet. Então, é um problema muito grave, né? Ela deixou de ter conhecimento. Vamos dizer assim, que ela ficou desalimentada de informações por não ter condições naquele momento, infelizmente. Mas aí eu consegui gravar para ela ver depois. Até que no começo da pandemia eu tive que pagar do meu bolso um programa de edição de vídeos
para facilitar minha vida. Então, achei um programa que eu pagava uma vez, assim, tinha assinatura vitalícia. Então, foi um bom. Continuando, as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e o Distrito Federal, maior rendimento, e com menor rendimento foram Nordeste, Norte e Nordeste, com destaque para o estado do Maranhão, com a menor renda do país. Coisa que a gente já sabe, né, também, infelizmente, que a região Sul aqui, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, um pedacinho do Espírito Santo, só o Rio de Janeiro mesmo. Distrito Federal é onde se concentra a renda. Temos uns países aqui com desenvolvimento médio, né? Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Roraima. Avançando um degrau a menos. Amazonas, Pará, Amapá. Não, descendo um degrau. Acre, Tocantins, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Sergipe. E aí nos índices mais baixos, Alagoas, Bahia, Piauí, Maranhão, Pará, Amapá e Amazonas. Destaque para o Maranhão, como falou, o menor índice do Brasil de renda per capita. Renda domiciliar per capita é tudo que a família consegue de renda dividido pelo número de pessoas. Então, o nível mínimo é de R$ 607 a R$ 847 reais por pessoa para se viver por mês. Hoje em dia a gente sabe que esse dinheiro não dá nem para se alimentar direito, ainda mais transporte, lazer, internet e as relações sociais aí, elas são gravemente afetadas porque o dinheiro é basicamente direcionado todo para alimentação. E nem alimentação ideal, né, de qualidade. Infelizmente. Mas nos maiores a gente vê que também não é uma grande maravilha. Tem índices desses maiores aqui mais escuros que é 1.000, índice mais baixo é 1.382. Lógico que é o dobro dos outros praticamente, um pouco mais, né? Mas a gente sabe que o custo nesses lugares também são mais elevados. Então a proporção é quase que a mesma, vamos dizer assim, no país inteiro, de uma carência de renda, onde que as pessoas consigam direcionar para a qualidade de vida, como a gente viu até agora, infelizmente. Outro aspecto é a educação, né? As pessoas não têm conhecimento do que é bom para elas, elas não vão procurar aquilo que é bom para elas. Simplesmente vivem por viver. A partir do momento que você tem conhecimento, que a escola mostre, a escola, a formação, as pessoas mostre que é bom para elas, que traz a longevidade, que traz a qualidade de vida. A partir do momento que se conhece sobre isso, tem mais chance das pessoas quererem alcançar esse bem-estar e a qualidade de vida. Então, o aspecto da educação analisa a frequência escolar, as desigualdades no acesso e a permanência dos estudantes nas instituições de ensino, da educação básica ao ensino superior. Abrange também a gestão escolar, destacando a situação dos municípios em relação às metas de gestão democrática do Plano Nacional de Educação. Então, esse índice mostra o quão desenvolvidos são as crianças, jovens e adultos em todos os níveis de educação do Brasil, quanto eles estão desenvolvidos para os temas, né? E o nível de desigualdade. Vocês, a partir do sexto semestre, se não me engano, do sexto semestre, vocês vão ter que fazer uma prova, no sexto, sétimo e oitavo semestre, vocês vão fazer uma prova de 30 questões de todo o conteúdo que vocês tiveram no curso superior até o sexto semestre ali. E essa prova de 30 questões dá um parâmetro do conhecimento que vocês têm
do curso de vocês, o quão desenvolvido vocês estão para o curso. E aí tem diversas outras ferramentas que medem o nível de estudo das crianças. É o teste, hein? É o teste da sabedoria. Então, mas não tem... não vale para a faculdade, entendeu? É só um instrumento avaliativo mesmo. Para ver se realmente você está aprendendo, certo? Isso. Se você está aprendendo, né? É porque você tem que aprender as coisas da formação profissional, né? Para não passar qualquer... Aliás, passar vai passar, mas para ver o nível de ensino, se o que está sendo ensinado está sendo aprendido da forma correta, né? E aí faz adaptações. Por exemplo, para medicina, você precisa fazer uma prova depois que você se forma para ver o seu nível de sabedoria também. Para ser advogado, você precisa passar na prova da OAB, que é uma prova mesmo. Esses conseguem fazer adaptações bem mais pontuais, assim, mais rápidas, né, de ensino, ou de passar só quem realmente sabe. Para as outras profissões não tem esse material de embasamento, né, teórico. Então, tem alterações, mas ao longo dos anos. Então, precisa ter essa prova aí para ver se realmente o que está sendo ensinado é o que está sendo aprendido pelos alunos. É interessante, né? Você estava falando de educação, Marcelo? Tá. Esses dias eu atendi um cliente, né, no trabalho, que aí ele fez eu pensar, assim, que se a nossa educação realmente está evoluída ou não. Que hoje em dia as crianças não precisam decorar nem mais a tabuada. E era uma coisa fundamental antes, né? Aí isso faz nos questionar, tipo, se a gente está cada vez mais evoluindo ou indo para água abaixo. Assim, o meu ponto de vista, assim, é que hoje em dia a educação, ela é mais direcionada para a profissionalização mesmo. Eu acho que, assim, a educação, ela está formando pessoas mais especializadas, vamos dizer assim. Mas se a gente pensar pelo lado humano, a gente está sendo robotizado, vamos dizer assim. A gente está virando um robô para trabalhar e funcionar no trabalho. E por isso que a gente bate tanto. Vocês já não, né? Vocês estão na faculdade em fevereiro, março, praticamente 2 meses e 1 semana. E vocês ouvem o tempo todo falar de pessoas, interações de pessoas, qualidade de vida, que é uma coisa que não pode ser deixada de lado, né? Mas tem esse contraponto mesmo, é que antes a gente tinha uma formação mais global. A gente aprendia bastante de muita coisa. Só que ao longo do tempo a gente não lembra e não utiliza muita coisa do que a gente aprendeu na escola também, por exemplo. Então hoje os estudos eles são mais direcionados pro profissionalismo mesmo. Se você quer trabalhar com tecnologia, você vai saber tudo de tecnologia. Se você quer trabalhar com química, você vai saber tudo de química. Vai saber bem pouco de português, bem pouco de matemática. E pouco de matemática não, né? Porque usa bastante em química. Mas é mais direcionado pro profissionalismo mesmo. Tem esse contratempo, né? É como se estivesse acelerando a educação, porque assim, hoje em dia a gente desconsidera o raciocínio lógico, né? Aí as pessoas, quem está aprendendo, eu acho que se torna mais dependente de produtos para ter mais informação e não tem aquela coisa guardada na memória, entendeu? É que o ponto não é esse, assim, os direcionamentos pessoais, de formação do ser humano e introdução dele na sociedade, eles são estabelecidos também. Eu acho que foram até melhorados. Por exemplo, na minha época, eu não tive, por exemplo, sociologia,
essas matérias sociais, por exemplo. A única que eu tive de matérias sociais era história. Acho que você também, né? Não tenho muita certeza. Sim. Mas chegou um momento que passou a ser obrigatório as filosofias e essas ciências sociais introduzidas no currículo. Talvez o Breno e o Gustavo e o Matheus já tenham tido isso na escola mesmo. Então, você vai te formar como pessoa, vai te introduzir mais na sociedade de uma forma que eu e você talvez não tenha sido. A gente só aprendeu de história, que é bom também, né? E eles tiveram história também, porque você precisa conhecer sua história para se estabelecer no futuro e ter suas opiniões no futuro. Você sabe tudo que aconteceu de ruim na história, você consegue se posicionar para um futuro melhor. Mas eles tiveram, com certeza, obrigatoriamente, essas matérias de ciências sociais mesmo. Posicionar o cidadão e direcionar ele mesmo para essa área profissionalizante. A sociologia era incluída em aulas vagas, né? Eu nem cheguei a ter, eu não tive nada parecido com isso. Era mais... E olha que eu não sou tão mais velho, tenho 33 anos. Acabei meu ensino médio em 2005. Então, até 2005 não era obrigatório essas filosofias sociais, entendeu? Eu não tive nada. Só tive as tradicionais, português, matemática, literatura, ciências, física, química, matemática, só as tradicionais mesmo. Não tive nada de posicionamento social. Eu fui ter mais isso na faculdade de educação física mesmo, onde eu tive... Eram outros tempos, né? E talvez para recuperar esse fator social que não tinha na escola, eu tive 2 semestres de sociologia na minha faculdade. Que aí sim trouxe esse posicionamento social que eu nem sabia que existia, por exemplo. Isso que eu ainda estudei, até tinha um pouco mais de visão sobre isso, porque eu estudei numa escola particular, eu tinha bolsa de pessoas com nível social acima do meu. Então eu conseguia perceber as coisas que eram diferentes. E aí foi aprendendo um pouco com a vida também, mas 99,9% das pessoas não tem essa oportunidade de ver. Só vai começar a ver pessoas de níveis sociais diferentes no trabalho, por exemplo. Porque você precisa trabalhar, outras pessoas que estão trabalhando porque a família introduziu aquilo para ele se desenvolver, vamos dizer assim. Mas, respondendo o que você disse, assim, hoje em dia as coisas são mais modernas, né? Dá pra gente perceber o que deu certo em um lugar e tentar fazer aqui. Apesar do Brasil ser gigantesco, o Brasil ser do tamanho do continente, por isso que as matérias são um pouco mais profissionalizantes, como eu quis dizer para você. Não tenho capacidade de dizer se é melhor ou pior, mas consigo posicionar para você com relação a isso, de que elas são mais direcionadas para o profissionalismo mesmo e não pelo tecnicismo, vamos dizer assim, como a gente saía sabendo bastante de tudo, nem sabia se a gente ia usar ou não, né? Entendeu, entendi. Resta a gente torcer para que estejam fazendo tudo certo, né, na educação, que não sei se estão, mas enfim, é uma coisa política. O Brasil sofre muito com isso há bastante tempo também. Mas o que você acha? Você percebe? Então, como eu falei, assim, eu acho que, de certa forma, eles estão acelerando muito o processo e acaba tornando as pessoas dependentes assim, dependente de informação, assim, física, né. Você não tem aquilo já conceituado na sua mente, nos seus estudos, no seu ensino. Aí você sempre vai ficar dependente de formas digitais também, de pesquisas, de ficar procurando, você não vai ter uma adaptação já formada na sua cabeça. E também dá menos possibilidade de mudar de área, né, por exemplo. Se você
cara direcionou todo o estudo dele para tecnologia, por exemplo, e ele quer virar um professor de dança, por exemplo. É difícil, né? Sim. É que eu dei um exemplo extremo, mas o cara, por exemplo, o cara direcionou para economia e ele quer fazer marketing, por exemplo. Então, muito na mesma linha. É complicado. Isso é o que eu comecei falando. A gente tá virando tipo robozinho, assim. A gente tá numa fábrica e sendo formado por uma coisa. Moldando por uma coisa, né? Infelizmente. Tem seus benefícios, mas a humanidade fica cada vez menos humana, né? Vamos dizer assim. Sim. Não é fácil, não. Então aqui, retomando, vejam isso também, os gráficos. Crianças de 0 a 3 anos. Vamos ver as barras. Taxa de frequência escolar bruta. Quanto de crianças estavam matriculadas, vamos dizer assim. Porque bruta quer dizer isso, que está matriculado, não quer dizer que ela realmente vai. 2016, 30% nessa faixa etária. 2018 subiu um pouco. De 4 a 5, 90%. Aumentou para 92%. Aqui é uma taxa muito boa, né? A gente pode dizer que é 100%. Essas casas decimais não aparecem, são problemas específicos, né? Pode ser por doença ou por alguma coisa bem específica. Vamos dizer que dos 6 aos 10, dos 11 aos 14 está ali, dos 6 aos 14 também, né? Então podemos dizer que dos 6 até os 14 anos, quase todas as crianças estão matriculadas em escolas. Isso em 2018. Aí depois começa a cair um pouco, os jovens começam a ficar rebeldes e não conseguem ver o valor que a escola tem e nem os pais conseguem passar esses valores. Já cai para 87%, aí a gente não pode afirmar que é 100%, né? Tem um abandono aqui, né? Infelizmente. Dos 18 aos 24, uma das menores taxas aí também, infelizmente, de não terminar o ensino médio. Eu conheço uma pessoa dessa área aqui. Indicadores de qualidade de vida, continuando, né? Prática de esporte e atividade física, IDH e o IPH. Então, a prática de esporte e atividade física, segundo a pesquisa nacional por amostras de domicílio, é aquele que as pessoas vão bater na porta mesmo, tocar a campainha e perguntar. As pessoas estão fazendo atividade física? Realmente é uma pergunta direta. A seção da PNAD do ano de 2015 sobre práticas de esporte e atividade física analisa a prática de esporte ou atividade física de pessoas com 15 anos ou mais. Olha lá o dado, tapa na cara. Apenas 37,9% das pessoas com 15 anos ou mais praticam algum esporte ou atividade física. Então quer dizer que a cada 3 pessoas, praticamente 3, apenas uma pratica esporte ou atividade física. Apesar da população de mulheres 2% maior do que a de homens no Brasil, o percentual de homens praticantes de esporte ou atividade física foi de 53%, mulheres 46%. Infelizmente a gente sabe que vivemos numa sociedade machista e patriarcal. Desde o início, as mulheres são submetidas às escolhas dos homens. Isso reflete mais de 500 anos depois. Infelizmente a gente sabe que as mulheres não ganham as mesmas coisas que os homens, as mulheres têm menos voz na sociedade que os homens. Problemas sociais são problemas basicamente do mundo inteiro, né? Aos poucos está começando a igualar e termos os mesmos direitos, né? Porque assim deveria ser, infelizmente.
a mulher tem a visão de que deve ser a dona de casa, né? Cuidar dos filhos e carregar todo esse fardo. É um problema grave, né? Também, mais um dos problemas graves que a gente tem. Porque impacta diretamente na saúde, na qualidade de vida das mulheres. IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, é um índice de medida do progresso do desenvolvimento humano de países e suas regiões em longo prazo. Então, ele é feito através do índice, né? É formado pela renda, baseia-se no produto interno bruto. Então, é tudo que o país produz e vende internacionalmente. É o produto interno bruto. Educação analisa o nível de conhecimento da população, as taxas de alfabetização, escolarização e o grau de instrução de crianças, jovens e adultos. Saúde refere-se à qualidade de vida de acordo com o acesso ao atendimento médico. Então, esse fator saúde tem a ver com a doença, não é saúde completa que a gente vê hoje, mas em relação à doença e cura. Doenças. No ano de 2019, o Brasil estava na 79ª posição do ranking de IDH, formado por 189 países. E na América Latina, o Brasil ocupa o 4º lugar, ficando atrás apenas do Chile, da Argentina e do Uruguai. Não sei por que esse apenas, porque o lugar na coisa para se comemorar. O Brasil é o continente, aqui sempre vai ser mais difícil. Mas a gente também tem muitas coisas que poderiam nos ajudar. Clima, produção de alimentos, força de trabalho. Um país que deveria o tempo todo estar aumentando o gráfico, melhorando. Ao invés de, sabe, índice de pobreza humana, instrumento de medida da pobreza desenvolvido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Então, já é um índice internacional, né? Longevidade analisa o percentual de pessoas com expectativa de vida menor de 40 anos. Então, veja, a expectativa de vida de 40 anos era um dado de menos de 1920, vamos dizer assim, da Revolução Industrial. Ou por ali, tá, né? Já passou 100 anos. Nós, de forma bizarra, se a gente pensar que em 1920 estavam sendo criados os primeiros veículos, vamos dizer assim, as primeiras máquinas. Então, hoje em dia, a gente tem uma super máquina, que substitui, vamos lá, agenda de papel, perna, calendário, telefone e mais. É isso, né? Um aparelho que faz tudo. Temos evoluir para um aparelho que faz tudo, sendo que ainda existem pessoas que morrem com menos de 40 anos, como há 100 anos atrás. Infelizmente. Conhecimento analisa o percentual de analfabetos, padrão de vida sem acesso aos serviços de saúde, água potável e o percentual de crianças desnutridas. Então, é um fator internacional de posicionamento do país com relação a estas expectativas e dados. Atividade física, aqui a gente só conheceu, tá? E depois a gente vai, nas outras semanas, espero que tenha mais conteúdo sobre esses índices sociais e o impacto deles na saúde, na qualidade de vida.
Mas me parece meio óbvio isso também, como eu já falei várias vezes hoje. Então vamos ver essa situação também. Você foi contratado para trabalhar como profissional de educação física em um centro de convivência de idosos que ainda não conta com um programa de atividades físicas. Assim, os frequentadores apenas realizam atividades culturais e artesanato. O local dispõe de poucos recursos financeiros e de poucos materiais, mas possui, além de um espaço físico amplo e adequado para atividades práticas, como paredes de som, umas bolas de borracha. Os participantes são de baixa renda, que dificilmente poderão contribuir com a compra de materiais. Os problemas encontrados nessa comunidade são econômicos, solidão, sedentarismo, dores crônicas, baixo funcionamento físico e depressão. O número aproximado de frequentadores por período é de 15 a 20 pessoas. Além dos problemas estruturais, realizaram exercícios ou não realizam atividades físicas há muitos anos. Cada um deles tem o receio de se machucar devido às suas limitações físicas. Como você, profissional de educação física, pode ser um agente modificador na vida desses idosos? Como convidá-los a conscientizá-los sobre a prática de exercícios? Como estabelecer uma relação de confiança e conquistar uma boa aderência à prática? Como superar os desafios estruturais do baixo orçamento e da escassez de materiais? Então, antes de eu avançar para a resposta ali, a primeira coisa que a gente deveria fazer, e vocês vão fazer a partir de agora dessa aula, é mostrar que a saúde não é só bem-estar físico. Não é só a condição física e o formato da máquina atualmente. Sim, bem-estar físico, social. No momento que você fala de saúde, são basicamente esses 3 pilares que são para pessoas ver que elas precisam se relacionar mais, elas precisam interagir mais, estar com as pessoas, falar sobre problemas, esquecer seus problemas por algum momento e tentar reagir depois. O bem-estar físico. Você coloca isso na cabeça delas, aos poucos você vai colocando os conceitos mais detalhados que a gente viu na alimentação, a condição de vida. A gente não consegue mudar, mas a gente consegue mostrar para a pessoa que ela deve ter expectativas melhores da vida dela para que ela possa melhorar essa qualidade de saúde de vida, como eu falei. Então, a missão nossa é vender e falar sobre saúde o tempo inteiro. Social. Então, para atender a tais demandas, ações visionárias, muitas intervenções são possíveis. Realmente poderia ser feito o levantamento de informações para o conhecimento dos participantes e dos pontos fortes e fracos existentes, conhecendo o público-alvo, conhecendo a infraestrutura, preparando os materiais, planejando a prática, espaço físico, materiais disponíveis e participação e aderência. É importante também, mas é meio raso comparar com tudo que eu vou falar. Mas também é necessário planejar o que você vai fazer e no primeiro instante fazer só com os recursos que você tem ali. Pode muito bem mudar as intenções de uma pessoa só conversando, ou fazendo um jogo, uma brincadeira que não use material nenhum, ou com papel e caneta, por exemplo. Então, nada pode ser dar o primeiro passo. Depende de você. Atividades, aula de dança, não usa material nenhum, rádio já tem. Se não tiver o rádio, você põe a música no celular mesmo. Não é problema nenhum. Taxas de som de R$20 altas aí, de uma ou pôr no próprio celular mesmo. Ou pede para pôr no YouTube, por exemplo, todo mundo dá play ao mesmo tempo e aí fica um som mais alto. Tudo dá para fazer, dá para dar um jeito brasileiro. Isso a gente é muito bom também.
próprio corpo, peso do próprio corpo. Treinamento aí também alongamentos. Então, além disso, está escrito aí que eu falei antes. Começa a conversar com as pessoas, mostrar o objetivo, que é saúde, como que você gosta, cativando as pessoas e mostrando coisas mais específicas, sabe, como profissional. Começa mais simples, ganhando amizade ali. Perguntas? Certo aí por hoje. Querem falar alguma coisa? Não, até o momento tranquilo, Marcelo. Só na parte da parte do idoso que eu fiquei um pouquinho na dúvida. Pode falar. Não é que algumas coisas cortou um pouco o áudio. Ah, é? Então, assim, mais fácil, para não repetir para o pessoal da gravação, tem duas opções. Nós vamos encerrar aqui. Aí, ou continua e te explico de novo, ou você vê o vídeo, não sei, mas eu posso te explicar tudo de novo. Não, tranquilo, Marcelo. Qualquer coisa eu assisto de novo. Eu vou encerrar a gravação aqui e a gente decide depois. Então, bom, valeu aí, pessoal. Se estiverem assistindo o jogo, quando estiver assistindo o vídeo, me avisa. Tranquilo. O Fechou, Breno tá Marcelo. liberado. Fechou.